Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Breviglieri e agora nós vamos ver a diferença entre células procariontes e células eucariontes. Bem pessoal, os seres vivos celulares são divididos entre células procariontes e células eucariontes. Só não tem essa classificação os vírus, que são seres acelulares. Esses vírus, eles inclusive durante muito tempo, por não terem essa estrutura celular e não terem um metabolismo próprio, nem eram considerados por muitos como seres vivos. Nós temos aqui seres procariontes, que seriam as bactérias e cianobactérias, que são seres então que estão no reino chamado de reino Monera, e todos os outros seres de todos os reinos, protista, fungi, plantê e animalia, são seres chamados de eucariontes, possuem células eucariontes. Nós temos aqui, primeira diferença em relação ao nome, pró de primitivo, cário de núcleo, ou seja, possuem um núcleo primitivo os seres procariontes. Possuem um material genético não envolvido por uma membrana denominada de carioteca. E seres eucariontes, eu quer dizer verdadeiro, cario quer dizer núcleo, então são seres que possuem uma membrana chamada de carioteca ao redor do material nuclear. Então essa é a principal diferença em termos de nome. Em termos de tamanho, normalmente aqui ele não está em proporções. Aqui eu tenho normalmente uma bactéria variando de 1 a 5 micrômetros, e eu tenho seres eucariontes variando de 10 a 100 micrômetros. Só lembrando que esse micrômetro, quando a gente pega uma bactéria básica de 1 micrômetro, só lembrando que esta unidade de medida, normalmente utilizada quando a gente trabalha com microscopia, 1 micrômetro equivale a 10 na menos 3 milímetros, ou seja, aquela menor partezinha da régua dividida em 1000. Então nós temos a unidade chamada de micrômetro. Bem pessoal, aqui elas não estão em proporção. Se eu tivesse uma proporção, uma bactéria seria mais ou menos do tamanho de uma organela aqui, como uma mitocôndria, certo pessoal? Então eu tenho estruturas, diferentes aqui, de tamanhos diferentes, que eu não estou respeitando essa proporcionalidade. Então vamos lá, eu estou pegando aqui uma bactéria, pegando aqui uma célula animal, como exemplo de uma célula eucarionte que não é capaz de produzir os seus próprios nutrientes, ou seja, é um ser heterotrófico, e eu tenho aqui uma célula vegetal, que seria uma célula eucarionte fotossintetizante. Então são 3 esquemas básicos para a gente entender essas diferenças. Vamos lá, não tem apenas diferenças, tem muitas semelhanças. Na verdade, ao longo do processo evolutivo, segundo as teorias da evolução, os primeiros seres vivos, óbvio, eram muito mais semelhantes às bactérias, aos seres procariontes, e ao longo do processo evolutivo, foram se desenvolvendo seres eucariontes, autotróficos e heterotróficos. Autotróficos, algas e vegetais; heterotróficos, protozoários, fungos e animais. Então aí se tem um grande processo evolutivo, que muitos fatores dentro desse processo evolutivo permaneceram quase que sem modificação, ou com poucas modificações. Por exemplo, o processo de síntese de proteínas, onde o DNA é o código genético principal, e esse DNA, a partir de um RNA mensageiro, ele vai produzir proteínas, comandar a síntese de proteínas, com auxílio de RNAs transportadores e com auxílio, então, de organelas denominadas ribossomos. Esse processo de síntese de proteínas é extremamente mantido ao longo do processo evolutivo. Ele, desde uma bactéria até um ser eucarionte, possui basicamente um mecanismo, digamos assim, muito próximo um do outro. Certo, pessoal? Então nós temos aqui uma manutenção de um processo ao longo de uma evolução de milhares de anos.
Outro detalhe interessante, a forma como as moléculas são formadas utilizando a energia do ambiente, por exemplo, na fotossíntese. Então, a fotossíntese bacteriana, que é um processo das cianobactérias, elas também utilizam, né, moléculas inorgânicas, como gás carbônico, a H2S, muitas vezes ao invés da água como fonte de hidrogênio, mas o mecanismo é muito semelhante. O mecanismo ele se mantém ao longo de um processo evolutivo, esse mecanismo de fotossíntese. Só lembrando que bactérias são capazes de ter moléculas, como clorofilas, são moléculas que vão captar a luz para fazer o processo de fotossíntese, mas elas não têm cloroplastos, elas são mais ou menos do tamanho de um cloroplasto, tomem cuidado com isso. Outro mecanismo evolutivo que não sofreu muita diferenciação é a forma como esses seres vivos pegam uma molécula orgânica e quebram essa molécula orgânica e degradam essa molécula orgânica para a obtenção de energia, um processo chamado de respiração celular. Essa respiração celular, o processo então de se quebrar a molécula de glicose para utilizar produzindo ATP, é um processo muito mantido ao longo da evolução dos seres vivos. Tanto que existem bactérias, por exemplo, que podem fazer a fermentação lática extremamente semelhante ao que a gente faz na nossa célula muscular esquelética, em mecanismos de diminuição de oxigênio. Então nós temos aí um processo muito parecido e extremamente mantido ao longo da evolução. Outra estrutura muito mantida ao longo da evolução é a membrana. A membrana plasmática ela é muito parecida nesses seres vivos. Essa membrana plasmática, então todos esses seres possuem membrana plasmática, membrana plasmática, membrana plasmática. Aquela estrutura de fosfolipídios e proteínas. É uma estrutura extremamente mantida também ao longo da evolução, com algumas variações. A variação maior está externa a essa membrana. Células animais, por exemplo, não vão possuir parede celular, a não ser, por exemplo, um ser heterotrófico, que é muito parecido com esse. Por exemplo, alguns fungos eles vão possuir uma estrutura, só que aí é feita de quitina, uma parede celular. Se eu estiver trabalhando com uma célula animal, ela não vai ter parede celular. A célula vegetal possui uma parede chamada de parede celulósica. Essa parede celulósica, uma estrutura feita então de um polissacarídeo em forma de fibras, que dá uma proteção e que dá uma estrutura extra à membrana plasmática, ou seja, ela é mais externa à membrana plasmática em uma célula vegetal. A parede de uma bactéria, as estruturas externas à membrana plasmática de uma célula procarionte são estruturas que dão uma resistência muito grande a esses seres. Elas possuem também uma parede celular, feita normalmente também de sacarídeos, de polissacarídeos, peptídeos glicanos e assim por diante. Essa parede celular, inclusive, ela é muito utilizada, a estrutura dessa parede celular, para classificar as bactérias em gram-positivas e gram-negativas, que é uma forma de coloração dessa parede celular. E as bactérias possuem uma cápsula, e essa cápsula, ela dá um nível de resistência muito grande às bactérias. Há variações térmicas, há variações de pH, então falta de água, então uma série de mecanismos que normalmente nós achamos que por esquentar, ou por usar um álcool, ou por usar um sabão, alguma coisa, mataria qualquer bactéria, isso não acontece. Na verdade, bactérias elas podem possuir essas estruturas de resistência, que inclusive podem ter estruturas de adesão nos nossos tecidos, e essas estruturas que aumentam a adesão aos nossos tecidos fazem com que elas possam parasitar o nosso organismo com mais eficiência. E bactérias, inclusive, podem possuir flagelos de locomoção. Então, é bastante importante que esse ser ele tenha um nível de resistência muito grande ao ambiente. Essas bactérias, então, elas não possuem carioteca, elas não possuem a membrana ao redor do seu material nuclear. O seu DNA é circular, então ela possui DNA, ela possui toda a maquinaria para sintetizar proteínas como RNAs,
como ribossomos próprios. Inclusive, esses ribossomos são alvos de antibióticos, de antimicrobianos, porque eles têm uma pequena diferença que a gente conseguiu identificar essas diferenças e conseguiu inutilizar em algumas bactérias o ribossomo delas, fazendo com que elas não consigam se dividir, e a gente usa isso como um antimicrobiano. Então nós vamos ter, esse ribossomo é uma organela mantida. Todos os seres vivos, procariontes ou eucariontes, possuem ribossomos. Olha lá, e elas possuem um trecho de DNA chamado de plasmídio. Esse trecho de DNA chamado de plasmídio é um trecho de DNA extracromossômico, ele é um outro DNA, que inclusive aqui a gente encontra genes muitas vezes de toxicidade, a gente encontra genes muitas vezes envolvidos com os processos de resistência das bactérias aos antimicrobianos, e inclusive a gente usa bastante esses plasmídios nos processos de biotecnologia. Nós temos as bactérias, elas são capazes de fazerem fotossíntese, são capazes de fazerem quimiossíntese, ou seja, essas bactérias que fazem fotossíntese ou que fazem quimiossíntese são as bactérias autotróficas, ou seja, que produzem o seu próprio alimento, e existem bactérias que não produzem o seu próprio alimento, suas próprias moléculas orgânicas. Essas bactérias chamadas de heterotróficas, elas vão ter que obter alimento do meio. Podem parasitar, como por exemplo inúmeras doenças podem ser causadas por bactérias nos seres humanos. Nós temos inclusive bactérias que podem ser simbiontes, que podem trocar favores conosco, por exemplo, as bactérias da nossa flora intestinal. Então, existem bactérias, essas bactérias heterotróficas, elas podem gerar então uma série de relações tanto harmônicas quanto desarmônicas conosco, por exemplo. Certo, pessoal? E em relação à forma como essas bactérias pegam os seus nutrientes e quebram esses nutrientes, liberando energia para a produção de ATP, ou seja, o processo chamado de respiração celular, as bactérias elas podem tanto utilizar o oxigênio como não utilizar o oxigênio, ou seja, elas podem ser aeróbicas ou elas podem ser anaeróbicas. Algumas, inclusive, nós chamamos de anaeróbicas mais restritas, que não suportam a presença de quantidades de oxigênio que sejam um pouco maiores, acaba prejudicando essas bactérias chamadas de anaeróbicas restritas. Então elas podem fazer tanto a respiração aeróbica quanto processos de fermentação, certo? Que seria justamente a utilização dessa matéria orgânica sem o oxigênio. Agora, quando a gente pega então uma célula eucarionte que possui a carioteca, essa carioteca é a membrana ao redor do material nuclear. Essa carioteca, ela individualiza o núcleo, está presente então, mantendo o DNA protegido. Aqui nós temos o DNA, nós temos estruturas de nucleolo, nós temos o núcleo organizado. Só que cuidado, pessoal, não é apenas a carioteca que elas possuem a mais do que um ser procarionte. Existe uma série de organelas membranosas que essas células também possuem. Por exemplo, mitocôndrias nas células animais e mitocôndrias e plastos em células vegetais são organelas, inclusive, que possuem material genético próprio e ribossomos próprios. Elas são organelas que, inclusive, sugere-se que tenha surgido num processo evolutivo da união dessas células eucariontes com tipos de bactérias, um processo chamado de endossimbiose. Então nós temos mitocôndrias em células eucariontes heterotróficas e mitocôndrias e cloroplastos em células eucariontes, só que fotossintetizantes como vegetais e algas. Nós temos também uma série de sistemas de endomembranas. Esses sistemas de endomembranas envolvem retículo endoplasmático liso e rugoso, envolvem o complexo de Golgi, envolvem vesículas que são secretadas desse complexo de Golgi, muitas vezes podem se unir com a membrana externa, eliminando, secretando alguma substância, jogando para fora alguma substância. Então aqui também retículo endoplasmático,
complexo de Golgi, vesículas. Só tomem cuidado que células vegetais ainda podem possuir, principalmente as mais adultas, podem possuir um grande vacúolo de suco celular que dá um equilíbrio osmótico muito interessante para elas. Nós temos dentro dessas vesículas que são eliminadas do complexo de Golgi, peroxissomos, lisossomos, membranas de secreção. Só tomem cuidado que lisossomos, alguns livros trabalham com a ideia dele ser apenas de origem de células animais, e eu tenho os lisossomos em células vegetais. Somente em um livro eu encontrei isso, que é o livro do Alberts. Esse livro é um livro que traz lisossomos em células vegetais, e ele é meio que uma bíblia para citologia, mas nem todo mundo segue o que o livro do Alberts colocou em relação a lisossomos. Normalmente a gente coloca aqui como peroxissomos, como estruturas que produzem polissacarídeos e assim por diante. Certo, pessoal? E outra estrutura que a gente teria aqui são os centríolos. Os centríolos são estruturas, então, que empurram a membrana, formando flagelos de células animais e muito importantes para o processo de divisão celular, para a organização dos cromossomos, que inclusive vai dar uma diferenciação no processo de divisão celular de uma célula animal de uma célula vegetal. Certo, pessoal? Então, esta é uma aula básica sobre células procariontes e células eucariontes, muito importantes para o processo de classificação dos seres vivos. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima e até mais!